para todos os públicos. Olá, alunos do segundo e do terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juscelino Neres, de volta às nossas aulas aqui no programa Escola em Minha Casa, Projeto de Vida, programa este da Prefeitura Municipal de Rosário, através da Secretaria Municipal de Educação. Muito bem, gente, vai aí pegando aí o seu livro, né, o seu caderno também e o seu lápis para fazer a sua anotação, tá bom? Hoje nós teremos na aula de português, vamos falar sobre o gênero poema e também sobre variedades linguísticas, o formal e o informal. Já tivemos aqui uma aula de espanhol, o professor falando aí também da informalidade, né, e da formalidade. Nós vamos falar das variedades linguísticas, o formal e o informal, tá bom? Muito parecidos os assuntos. Muito bem, gente. Alunos do segundo ano vão aí pegando o seu livro Apps de português, páginas 132 a 140 para acompanhar a aula de hoje, tá bom? Os alunos do terceiro ano vão pegando aí também o livro Apps de português, páginas 102 a 105 e acompanha a sua aula. Muito bem, como eu já disse, o assunto, né, gente, está aqui na tela, né? Vamos falar do gênero poema e também variedades linguísticas, o formal e o informal, tá bom? E o que é gênero? Professor, o que é gênero poema? Olha só, o gênero poema, né, nada mais é do que a composição poética em versos. E para isso eu trouxe aqui um ator também, né, apresentador, autor de várias poesias, o Braulio Bessa, né, poesia que transforma, muito famoso aí, de uma rede de televisão, e você já deve ter conhecido aí as poesias do Braulio Bessa, tá bom? Para explicar melhor aqui, gente, o que é o poema, eu trouxe aqui no quadro aqui, você pode observar, né, que primeiro você tem que entender o que é verso, né? Já que o poema é uma composição poética em versos, você tem que relembrar o que eu já disse na aula passada sobre o que é verso. Verso, né, é cada linha do poema, cada linha do poema. Olha aqui, ó. Cada linha do poema vai ser o quê? Um verso. E o que é estrofe? É um conjunto desses versos. Olha só, nesse caso aqui seriam aí 4 versos. Esse conjunto de versos nós chamamos de estrofe, tá bom? E o que é poema? Olha só, o poema vai abranger o quê? Os versos e as estrofes, lógico, né? Então, se você tem os versos e as estrofes, você vai ter aí um poema. Agora é interessante saber que o poema, ele rima, as palavras vão rimar, tá bom? E aí a rima é essa, né, é um som parecido, né, uma palavra que tem um som parecido com de outra palavra. Não que as palavras tenham o mesmo significado, mas os sons são parecidos. Por exemplo, né, João. Aí a pessoa pode dizer, João rima com quem? Calção. João rima com quem? Com feijão. Feijão rima com quem? Camarão. Tudo termina com ão. Portanto, essas palavras aí, elas rimam, tá certo? E tem significados diferentes. Trouxe uma leitura para nós. Vamos falar aí sobre o poema O Peixe Voador, de Jaqueline Salgado, tá bom? Olha só, diz assim: era uma vez um peixinho que não conseguia nadar. Ia e vinha de carona no embalo das ondas do mar. Os outros peixinhos tentavam aconselhar o seu amigo. Nadando mal desse jeito, logo vai estar em perigo. Mas o peixinho só sabia planar e dar pirueta. Suas nadadeiras se pareciam com as asas da borboleta. Um dia foi perseguido, né, por um grande predador. Deu um salto e descobriu, era um peixe voador. E aí você vai observar, né, gente, o peixe aqui voando, né? Ele só descobriu isso quando ele foi o quê? Perseguido. E aí ele percebeu que também poderia voar, tá certo? Olha só, gente, vamos aqui interpretar o texto, né? Vamos entender esse texto, né? O peixinho do poema era diferente dos outros, né?
Por que ele era diferente dos outros? Em que ele era diferente? E aí tem algumas perguntas para a gente poder descobrir isso, né? Olha só, o texto O Peixe Voador é um poema, né? E aí a gente vai primeiro descobrir aí quantos versos tem o poema, quantas estrofes, e aí quantas estrofes e versos quantos versos tem cada estrofe, tá bom? Muito bem, quantos versos ele tem, esse poema, O Peixe Voador? Ah, professor, não sei. É só conferir, olha só. Quantos versos tem? A gente vai conferir todos eles, tá? E ó, cada linha é o quê? Um verso. Cada linha do poema é um verso. Então, se a gente for conferir, você conferir todos esses versos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então não dá, né, para não saber quantos versos tem o poema. É só você conferir todos os versos, tá bom? Aí a pergunta agora é: quantas estrofes ele tem? Ou seja, quantas estrofes tem esse poema? Aí você vai conferir. Já disse que a estrofe é um conjunto de versos. E aqui nós temos um conjunto de versos, outro conjunto de versos, mais outro conjunto de versos e, por último, temos aí outro conjunto de versos. Cada um conjunto desse, né, é uma estrofe. Então nós temos quantas estrofes aqui? Confere. 1, 2, 3, 4. Então esse poema ele tem apenas 4 estrofes. Beleza? Entenderam? Muito bem. Agora, quantos versos tem cada estrofe? Agora você vai conferir os versos apenas de cada estrofe. E aí você vai perceber aqui também, olha só. Ó, cada estrofe dessa vai ter quantos versos? Ah, professor, vamos conferir? Vamos. 1, 2, 3, 4. A outra. 1, 2, 3, 4. A outra estrofe, né? A outra. 1, 2, 3, 4. A última. 1, 2, 3, 4. Então, cada estrofe dessa vai ter apenas 4 versos. Beleza? Deu para entender, gente? Então não esqueça disso. Eu já venho batendo nessa tecla, né? Explicando o que é um verso, o que é uma estrofe, o que é, né? Agora o que é um poema e outros gêneros literários também que eu já falei aqui. Interpretando o texto. Agora a gente vai interpretar o texto, tá? Vamos conhecer o texto, né? O que o texto está falando, né? Temos algumas perguntas. O peixinho do poema era diferente dos outros. Em que ele era diferente? Professor, ele era diferente. Ele não conseguia nadar. É isso mesmo. Ele não conseguia nadar, tá certo? Era assim que diz o texto. O peixinho, ele não conseguia nadar. Onde a gente consegue ver isso aí? Na primeira estrofe. Ou seja, logo no início do texto, você vai descobrir aqui que o peixinho não conseguia nadar. Olha só, era uma vez um peixinho. Na segunda estrofe, que não conseguia nadar. Ora, gente, por que ele era diferente? Porque todos os peixes conseguem nadar. No caso dele, ele não conseguia nadar. Então era um peixe diferente. A outra pergunta. O texto O Peixe Voador é um poema, né? Certo. Agora, quantos versos ele tem? 16, já conferimos, são 16 versos. O texto todo, tá bom? O poema todo tem 16 versos. Agora, quantas estrofes ele tem? Nós conferimos, tem apenas 4 estrofes. Agora, quantos versos tem cada estrofe? Nós também conferimos, tem 4 versos cada estrofe. Beleza, gente? Olha só, gente. Trouxe agora o exercício de fixação para a gente partir para o outro assunto, tá bom? Olha só. Copie as palavras que no poema rimam com. E agora vai ficar fácil porque eu já falei o que é rima, né? É a proximidade sonora das palavras, tá bom? Nadar. Rima com qual palavra lá no texto? Amigo. Vai rimar com qual palavra também? Pirueta. Vai rimar com qual palavra? Predador. E aí, gente? A gente vai lá no texto para a gente descobrir. E aqui o professor já trouxe mastigado. Olha só. Nadar. Vai rimar com qual palavra? Mar. Observe que nadar, mar. O finalzinho das palavras são o quê? Parecidas, tá bom? O som é parecido, tá certo? A palavra amigo. Amigo. Vai rimar com quem? Com perigo.
as duas palavras, o finalzinho, terminou com igo, ou seja, esse som ele é parecido, é semelhante no caso aí, tá? Pirueta, vai rimar com quem? Ora, pirueta, borboleta. As duas palavras terminam com eta. Então, o som aí é parecido também. Predador, vai rimar com quem? Vai rimar com peixe voador, né? As duas palavras vão terminar com o quê? Ador, tá certo? Então, gente, é isso. Você descobre a rima, tá bom? Pelo som das palavras. É por isso que os cantores, os artistas, eles fazem música sempre rimando ali o finalzinho das palavras, tá bom? Muito bem. Respostas, né? Copie as palavras que no poema rimam com nadar, vai rimar com quem? Com mar. Amigo, vai rimar com perigo. Pirueta, vai rimar com borboleta. Predador, vai rimar com peixe voador. Beleza? Muito bem, gente. Exercício de fixação 2. Releia estes versos. Nós temos aí 2 versos, né? Diz assim os versos. Ia e vinha de carona, embalado no embalo das ondas do mar. Ia e vinha de carona, no embalo das ondas do mar. Muito bem. Marque um X nos quadrados com a frase certa sobre o peixinho. E aí eu tenho 4 frases aqui, né, gente? Tem 4 frases, tá? 4 frases. Agora, a primeira vai dizer assim: mergulhava para o fundo. O texto lá que a gente leu, o poema, tá dizendo isso? Que o peixinho mergulhava para o fundo? Não conseguia nadar. O texto vai falar isso? Fala na primeira estrofe, né? Na segunda estrofe, na verdade, na primeira estrofe, no segundo verso. Ele vai dizer que o peixe não conseguia nadar. Então você marca o X. Agora, nadava contra as ondas. O texto dizia isso? Que ele nadava contra as ondas? Agora, deixava-se levar pelas ondas. O texto também vai falar, né? Que o peixinho se deixava levar pelas ondas do mar. Então, também é verdadeira. E aí você e eu marcamos aí X nas últimas 2 frases, tá bom? Não conseguia nadar, não deixava se levar pelas ondas. Beleza, gente? Muito bem. Variedades linguísticas, o formal e o informal. Isso aí, gente, você já viu, você que é do 3º ano e também do 2º ano, a professora falar na sala de aula, tá? Olha só, ou então a sua mãe, o seu pai, ou nas lições de casa, você fazendo, já deve ter falado do formal e o informal. Olha só, nós temos aqui algumas palavras, né? Rolar, é nóis, só, demorou, tá bom? E aí, mano? Brother. Essas palavras são conhecidas? Você costuma ouvir elas por aí? São palavras do cotidiano, né, gente? Do dia a dia, que a gente consegue ouvir um amigo, um colega ou um parente muito próximo, tá? Falar essas palavras e a gente assimila que elas são do cotidiano das pessoas, de alguns grupos, tá bom? Olha só, mais a outra... Aqui os outros textos vai falar o seguinte: falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. Aí o moço vai perguntar para ela: e o português? Ela responde: aí varia. Aí varia. Olha só, gente. Qual desses 2 balões ela fala, né, a linguagem formal? O primeiro ou o segundo? Observe que no primeiro balão, falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. Tá certinho o texto, né? Não tem erro ortográfico. E também está usando a pontuação correta, separando as palavras aí, né, nas línguas por vírgula. Quando ele pergunta, e o português? Também essa frase dele está correta, dentro da norma culta. Agora, quando ela responde, aí varia, ela está falando
naturalmente, na linguagem dela do cotidiano, tá certo? Porque varia é uma palavra do cotidiano, porque a palavra culta, a palavra certa é varia, né? Varia, e ela fala varia. Então, é uma palavra do cotidiano dela, tá certo? Não que ela esteja falando tudo errado, é porque ela costumou falar desse jeito na comunidade dela. E aí ela trouxe essa palavra para o diálogo de uma entrevista, tá bom? No caso aí eu acho que é uma entrevista de emprego. Ela colocou a informalidade, tá bom, gente? Agora, conceitos de formal. A fala, formal. A fala ou a escrita segue a norma culta da gramática, a ortografia, coerência e coesão. Ou seja, as palavras são escritas conforme a nossa gramática, a ortografia, né? Vai estar conforme o dicionário, tá? A coerência, o texto ele vai ter sentido, não foge do sentido, e vai ter também a coesão. As palavras serão ligadas, tá bom? Corretamente nos seus sentidos, por uma preposição ou uma conjunção que você vai aprender também mais tarde, tá certo? Olha só, informal, a fala ou escrita não segue a norma culta da gramática. São expressões populares que apresentam gírias, como por exemplo, da hora, tipo assim, causar, tô ligado, legal, é nóis, né? Bacana, tá bom? Beleza. Então essas palavras são usadas por alguns grupos no seu cotidiano. A gente costuma ouvir ou falar para algumas pessoas que são do nosso convívio, tá certo? Do dia a dia. Então, gente, as palavras, a fala formal, ela é culta, segue a gramática, segue uma ordem de escrita que não pode ser diferente, tá certo? Com coerência, que eu já falei, tem sentido e coesão. As palavras são ligadas através das conjunções e preposições. Mas a informal, a gente fala mais solto, tá bom? É mais popular, mais livre para falar, tá certo? Outro exemplo, a palavra é mesmo. Mas no popular, às vezes a gente costuma falar mesmo, né? Mas a palavra culta é mesmo. E a gente costuma falar mesmo. A palavra culta é minha irmã. E a gente costuma ouvir mermã, né? Mermã é uma palavra, ou seja, informal, tá certo? Muito bem. Essa foi a nossa aula de hoje. Alunos do segundo ano vão abrir os livros APS nas páginas 136 e 137, fazer as atividades 5, 6, 7, 8 e 9. Alunos do terceiro ano vão abrir o livro APS, atividades 1 e 2, páginas 102 e 103. Então, gente, essa é a nossa aula de hoje. Que Deus abençoe você e a sua família. E não esqueça de continuar assistindo essa aula no YouTube, no canal da CEMED. Até mais. Deus abençoe vocês.